Olá, meus amigos, Deus abençoe e eu também, em nome do Senhor Jesus. Você que crê, que acredita, receba a bênção de Deus aí, a sua cura, a sua libertação. Seja curado dessa maldição que está aí no seu corpo. Seja livre dessa enfermidade, desse mal-estar, desse espírito de tormenta que está atuando no seu corpo, esse espírito de depressão, de medo, de angústia, esse espírito de dúvida que tem conduzido você à derrota, ao fracasso, que tem feito de você uma pessoa fraca, frágil, débil, e diante das lutas você tem fracassado, mesmo acreditando em Deus, mesmo acreditando no Senhor Jesus, você tem sido fracassado por causa desse espírito de dúvida que atua dentro de você, dentro do seu ser, dentro do coração, procurando impedir que você venha agir pela fé, porque a fé é o que faz a gente conquistar, a fé é o que faz a gente tomar posse daquilo que Deus prometeu. Então você não pode deixar o espírito da dúvida atuar no seu corpo. Se alguma pessoa, seja pastor, seja bispo, seja crente, seja quem quer que for, levar uma palavra de dúvida para você, então imediatamente rejeite, resista, porque a dúvida não vem de Deus. A dúvida é a arma mais poderosa que o diabo tem para destruir as pessoas que são convertidas, pessoas que acreditam em Deus. Portanto, você não pode aceitar a palavra de dúvida em hipótese alguma. Vá em frente, porque Deus é contigo. O Senhor Deus é contigo. Você crê nisso? Você acredita nisso? Ele disse: sê forte e corajoso. Sê forte e corajoso. E onde quer que pisares a planta do vosso pé, será de vossa possessão. Onde quer que pisar a planta do vosso pé, será de vossa possessão. Então, a partir do momento em que você coloca o seu pé, isto é, a sua vida, nas promessas de Deus, então você está se posicionando justamente dentro desse versículo. O pé será de vossa possessão, onde puseres a planta do vosso pé. Para nós, hoje, no dia de hoje, você, ao colocar a sua vida, quando você coloca o seu pé, você está colocando o seu corpo, você está colocando a sua vida. Então, onde quer que você coloque a sua vida na promessa de Deus, então você passa a ter direito. Por exemplo, Jesus disse: eu vim trazer vida e vida com abundância. Então você coloca a sua vida sobre essa palavra. Eu creio nessa palavra e vou buscar essa palavra, vou buscar o cumprimento dessa palavra, eu vou agir nessa direção. Eu quero vida e vida com abundância, porque a vida que eu tenho vivido é a vida mais infeliz e miserável que eu tenho visto na minha vida. Então você vai reagir com a sua fé, você vai manifestar a sua fé, vai tomar atitude com essa fé e você vai conquistar. Então não basta você orar: ó Deus, me dá a vida com abundância. Você tem que orar, você tem que ministrar a vida abundante para si próprio, manifestar a fé naquilo que Deus prometeu. Então, em nome do Senhor Jesus, receba o espírito de vida, receba o espírito que Deus tem me dado, receba do meu espírito em nome do Senhor Jesus, receba daquilo que Deus me tem dado. É como Pedro falou: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Então receba o que eu tenho em nome do Senhor Jesus, e quem crê diga amém, em nome do Senhor Jesus. Amiga, meu amigo ouvinte, quem é de Deus é humilde. Quem é de Deus quer o melhor para o seu semelhante. Quem é de Deus busca ajudar os que estão ao seu redor.
não prejudicar. Obviamente que nem sempre somos compreendidos, pelo contrário, quanto mais a gente quer ajudar, mais a gente é agredido, é perseguido, é caluniado, etc. Faz parte da nossa fé. O Jesus disse, se alguém te ferir numa face, dê a outra. Então, a gente tem sempre que dar a outra face. O que é isso? Sacrifício. Sacrifício por quê? Por causa da nossa fé. Por causa da nossa fé. Os 2 ladrões começaram a praguejar contra Jesus quando estava na cruz. Mas em dado momento, um deles disse, lembra-te de mim, Senhor, quando estiveres no paraíso. Na mesma hora ele foi salvo. Na mesma hora ele foi salvo. Ele não precisava fazer sacrifício pela sua salvação, ele não precisava negar Jesus, negar a si próprio, tomar a cruz e seguir Jesus, porque ele estava prestes a morrer. Ele estava já pendurado na cruz e ia morrer. Ele não precisou ser batizado, ele não precisou ser dizimista, ele não precisou fazer nada. Porque no último momento, ele teve a chance e agarrou essa chance e foi salvo. Mas, para que nós venhamos manter a nossa salvação, o sacrifício é obrigatório. Todo dia você tem que negar-se a si mesmo. Todo dia você tem que tomar a sua cruz e seguir Jesus. Sabe lá o que você ter que orar pelos que te perseguem? Sabe lá o que é você pedir, ó Deus, tem compaixão dessa pessoa que me odeia, que me machuca, que me ofende, que me persegue, que quer o meu mal. Sabe lá o que é isso? É sacrifício, minha amiga, meu amigo ouvinte. Mas a gente sacrifica por causa da nossa fé. Não é porque, eu sou obrigado a perdoar esse infeliz. Não pode ser assim. A gente tem que perdoar de todo o coração. Mas como ter o coração para perdoar? Como a gente pode ter um coração para perdoar? Esse coração é um novo coração que Deus nos dá. Dá para aqueles que são nascidos do Espírito. Mas para que a pessoa nasça do Espírito, ela tem que sacrificar. Ela tem que seguir o caminho do bem. Só no caminho do bem que você vai encontrar com Jesus. Aliás, é uma pergunta que muitas pessoas dizem, ô bispo, o que eu faço para ter um encontro com Deus? Você tem que andar no caminho do bem. Você tem que deixar o caminho do mal e começar o caminho do bem. Poxa, bispo, mas eu tenho um amante. Eu não amo mais a minha mulher. Não gosto mais dela, não sinto mais nada por ela. Não tenho mais nada com ela. Meu caro, se você quer se encontrar com Jesus, você tem que seguir o caminho dele, seguir o caminho do bem. Você tem que deixar de ser traidor. Você tem que abandonar outra amante. Mas isso é muito duro. Não, isso aí. Tá bom, mas é você que tem que optar, é você que tem que fazer a escolha. Agora, se você quer encontrar-se com ele, então você tem que seguir no caminho do bem, no caminho da lealdade, no caminho da dignidade, da verdade. E para seguir no caminho da lealdade, da dignidade, da verdade, você obrigatoriamente tem que sacrificar. Quer dizer, para você alcançar a salvação, basta você aceitar Jesus como Salvador. Mas para você manter essa salvação, você tem que sacrificar todo dia. Essa é a realidade. Casar, é como eu costumo dizer, casar é fácil. O difícil é manter o casamento. A mesma coisa é a salvação. A salvação é fácil. Você recebe na hora que você aceita Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. O difícil é você manter esse relacionamento de servo para com o Senhor Jesus. Esse que é o difícil. Porque em dados momentos da nossa vida, a nossa carne, o nosso eu, quer servir a própria carne. Não é? Nós queremos servir os nossos instintos carnais. E não queremos servir ao nosso Senhor Jesus. Então há esse conflito. E só vai vencer o conflito aquele que sacrificar o seu eu. Essa é a realidade. Para você vencer o seu eu, a sua carne, você tem que sacrificar. Não tenha dúvida. Então, se para a conquista
do bem maior, que é a salvação eterna, nós temos que sacrificar todos os dias para conquistar as coisas fúteis desse mundo, os sonhos desse mundo, os nossos sonhos, nós temos que manifestar a fé. Mas não a fé religiosa, a fé sentimental, a fé emocional, a fé entusiasta. Não, manifestar a fé inteligente, como é o caso dessa campanha de Abraão. Abraão sentiu a dor de ter que sacrificar o seu sonho. Mas Deus havia pedido a ele o filho. Foi Deus quem lhe havia pedido. Foi Deus que falou para ele: eu quero o seu filho em sacrifício. E Deus é que tem que falar com você para fazer o sacrifício. Não se deixe levar por ninguém, não. Não é o pastor, não é o bispo. Ninguém pode interferir. Se Deus tocar no seu coração, ele pedir algo, atenda, obedeça. Se Deus não lhe tocar, não pedir nada, então você não faça o sacrifício, não participe. Espera uma outra oportunidade. Isso fique bem claro. E o pastor não pode ameaçá-la ou ameaçá-lo, dizendo que você vai ser amaldiçoado porque você não está sendo obediente ao sacrifício. Não, de forma nenhuma. Porque primeiro você tem que ouvir a voz de Deus. Primeiro Deus tem que tocar em você. Se ele não tocar, como é que você vai fazer alguma coisa? Como é que você vai ser obediente a uma voz que você não ouviu? Primeiro você tem que ouvir. Primeiro Deus tem que falar. É como diz o texto sagrado: se hoje ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus, então obedeçais. Quer dizer, essa obediência à voz de Deus é o sacrifício. Agora, se você não ouviu, então você não tem que participar. Você não tem que fazer sacrifício nenhum, de forma nenhuma. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus não pediu a ninguém o filho, a não ser Abraão. Deus pediu foi a Abraão. Ele pediu àquele que realmente estava pronto para atender o seu pedido. Deus não pediu a Sara, pediu a Abraão. É ou não é? Provavelmente, se ele tivesse pedido a Sara ia dizer: não, essa não, essa não. Então ele pediu àquele que lhe era fiel de verdade. Deus não pediu o sacrifício a Ló. Não, ele pediu a Abraão. Então, quando Deus pede a alguém alguma coisa, você pode ter certeza, o que ele está pedindo exige a manifestação da fé, exige a obediência, exige o sacrifício. Mas também o benefício ou os benefícios serão ilimitados. Minha amiga, meu amigo ouvinte, então nós temos na Igreja Universal do Reino de Deus a prática da fé sacrificial, o sacrifício que é espiritual. A oferta não é nada, porque a oferta você dá e recebe depois, não tenha dúvida. Ninguém dá e fica sem receber. Ninguém que manifesta a fé fica sem receber o retorno de Deus, porque ele prometeu. Eu jurei, é um juramento que ele fez. Mas nem todos estão aptos para participar. Nem todos estão ouvindo a voz de Deus para participar. Então, quem não ouviu a voz de Deus para participar, que fique calado, não fale nada. Não critique aquele que ouviu. E aquele que ouviu, tampouco deve criticar aquele que não ouviu. Então, cada um segue a sua própria fé. Cada um toma atitude de acordo com a sua própria crença, fé. E assim, todos estarão satisfeitos. Porque Deus nos constituiu reino de sacerdote, sacerdócio real, como diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, referindo-se aos cristãos, vós, porém, sois raça eleita, quer dizer, uma raça eleita, diferente,
sacerdócio real. O que é sacerdote? O que significa ser sacerdote real? Sacerdote é aquele que oferece sacrifícios a Deus. Essa era a função dos sacerdotes de Israel. Agora, sacerdócio real, esses sacerdotes reais eram os sacerdotes do rei, do Senhor Jesus. Então, para ele, por ele e para a glória dele, é que os seus sacerdotes, os seus servos, sacerdotes, fazem o sacrifício. É para ele, não é para a igreja, não é para a instituição, não é para o pastor, não é para ninguém, é para Deus. Ó, meu Pai, aqui está o meu sacrifício como ato de fé, fé na tua palavra, nas tuas promessas, fé na palavra, na inspiração que o Senhor passou para mim. O Senhor me pediu e eu estou aqui oferecendo. Acabou. Agora, se ele não pediu, então você não tem nada para sacrificar. E isso fique bem claro para quem ouve.